Recebo aqui com grande carinho com o secretário Paulo do Galo, e que hoje a concorrência tá forte, hein? Teu patrão tá lá na outra, hein? Tá lá hoje? Tá lá na outra, hein? Tudo um ambiente amigável. Concorrência tá boa demais. Paulo Galo, primeiro... Claro que vai ter mais audiência lá, né, Jota? É o chefe. É o patrão, né? É o patrão. Um abraço pra turma lá também, muito amigo nosso. A Rede Globo. Ô Paulo, em primeiro lugar, agradecer a sua presença aqui. Eu acho que é muito legal você estar aqui com a gente, principalmente para esclarecer algumas situações que nós estamos vivendo em Sertãozinho. A primeira delas, eu acho que é de bolinha que ele quer, viu, Pé? Bolinha? De bolinha, se for possível, beleza? Wagner Pé agora é o nosso mordomo aqui, ó. Ou como diria o Jô, Alex. Isso mesmo. Bom, o Galo, em relação ao que estamos vivendo hoje, em Sertãozinho, nós estamos vivendo momentos importantes. Primeiro, eu acho que um grande momento na história de Sertãozinho foi essa transformação da Smar numa empresa extremamente sólida, certo? Beleza? E que ela toma novos rumos. E você mesmo, na entrevista que a gente inclusive divulgou ontem aqui, uma entrevista que deu uma repercussão enorme nas redes sociais, disse que você começou na Smar. Ponto. Em cima de ter começado na Smar, depois você foi para outras empresas, criou a sua empresa, depois criou outra, tal. Nos fale um pouco sobre esse momento histórico que vivemos em Sertãozinho, Paulo. Jota, bom, primeiro um abraço para todo mundo que nos assiste, sempre um prazer e uma honra. Graças a Deus. Estar aqui com vocês, tá? Pelo nível do programa, nível dos entrevistados aqui, eu inclusive acompanho, não ao vivo por causa do horário, mas sempre eu estou vendo no YouTube e tal. Então, é assim, esse é o assunto da Smar. Então é você que assiste no YouTube? Aí, ó. Claro. Beleza, vamos lá. Hoje essa é uma grande vantagem desse tipo de programa, né? É verdade. Quem não consegue assistir ao vivo, tá lá arquivado os vídeos, Sim. Então a pessoa pode ver. Isso é bem interessante. Então, a questão da Smar realmente fez história, né, Jota? Não só para Sertãozinho, mas eu diria para o Brasil. Pela situação que foi desenhada, que foi recuperar uma empresa que estava pré-falimentar, né? Por N razões, principalmente questões tributárias na época, né? E tinha uma dívida trabalhista muito grande, literalmente impagável, né? E antes de quebrar essa empresa, que já tinha toda essa tradição tecnológica, né? A Smar está presente em mais de 70 países, né? Com tecnologia de ponta. Então foi feito uma solução jurídica, né? Que converteu todo esse passivo trabalhista da empresa, né? Aquilo que ela devia para os trabalhadores, isso foi convertido em ações, né? Então os funcionários passaram aquele crédito trabalhista que eles tinham, eles foram convertidos em ações dentro de um certo limite, né? Teve um teto, mas até ali então todo mundo recebeu proporcionalmente aos seus créditos, né? Trabalhistas. Então isso foi feito lá em vários anos atrás, né? Esse processo começou na outra administração nossa, né? Em 2018, mais ou menos, antes da Covid, tá? E isso aí foi se alongando até que esse ano, agora 2026, nós tivemos a conclusão do processo com a emissão dos certificados de ações, né? Então hoje aqueles ex-funcionários que tinham crédito trabalhista hoje são donos da empresa. Alguns que estão lá hoje como funcionários não têm ações porque não são do tempo da dívida trabalhista, eles entraram mais tarde. Mas hoje é uma empresa que está lá com seus 350 funcionários operando e crescendo, né? E por que eu falo que é histórico no Brasil? Porque é o primeiro caso que a gente conhece que aconteceu no Brasil, dessa conversão, né? Das dívidas trabalhistas, e os trabalhadores entenderam isso. A gente participou bastante disso na época, lá em 18, né? Inclusive em audiências. Eu acompanhei profundamente isso, eu lembro bem, lembro bem. Até nas audiências lá com a justiça, né? A justiça comum, inclusive, né? Não ficou nem na esfera da justiça do trabalho, também, lógico, mas na justiça comum. Então os trabalhadores enxergaram aquele potencial, tá? Fizemos várias reuniões em São Paulo, o prefeito inclusive participou também de uma delas lá com o interventor na época, né? E, enfim, então foi evoluindo e chegou no ponto que está. E hoje a Smar está se preparando agora até para montar uma unidade produtiva na Índia, para você ter uma ideia, né? Quem deve tocar essa operação é o Rogerinho, que é o diretor executivo, tá bom? Estive conversando com ele.
Ali o mercado asiático é um mercado importante para esse tipo de coisa, cresce bastante, né, Jota? A área industrial ali, que você vai estar num ponto estratégico para exportar para a China, por exemplo. Você tem mais facilidade de colocar esse produto em toda aquela região, China, Indonésia, enfim, é uma nova experiência, né? A Smart já produz alguma coisa nos Estados Unidos já há um bom tempo, na região de Houston ali, e agora ela passa a produzir, então, lá na Índia, né? Então é um passo a mais, e você vê que quando o brasileiro quer encontrar soluções, encontra. Foi uma luta, você lembra? Lembro bem. Inicialmente, até porque não tinha jurisprudência, né, sobre isso, é tudo muito novo, né? Então tá aí um sucesso, eu sempre deixo meus parabéns aí para a turma, lá para o Libânio, que agora é o presidente. É o capitão, né? Lá agora. Eles fizeram uma assembleia, né, recente, lá no Docão, muita gente presente, eu estive lá com a Cássia e acompanhamos lá de perto, então assim, um sucesso, eu acho que agora vai que vai, né? Novas tecnologias. Qual que é a luz que a gente tem com esse resultado? Porque é assim, uma luz importante. Porque, afinal de contas, amanhã ou depois pode acontecer de uma outra empresa também, ou no mesmo setor, ou em outros setores, também enfrente esse tipo de problema, e que, de repente, olha, a Smart fez isso, podemos tentar nós também fazer? Você acha que isso pode acontecer? Não, eu tenho certeza que pode acontecer, Jota, até porque, como eu falei, né, eu nem vejo o caso Smart como uma história de Sertãozinho, mas sim no Brasil, porque é frequente você tem esse tipo de problema, né? Grandes empresas aí que entraram em processos de recuperação judicial, acabaram não conseguindo se recuperar por N razões, e aí no final das contas você fecha, muitas vezes empresas já tradicionais, com penetração de mercado, com domínio do seu produto e tal, né? E acaba que ninguém ganha, né? Porque isso acaba indo para um fundo de falência, massa falida, né? Como se diz. Nem o governo recebe. Ninguém recebe. Ninguém né? recebe. Não. E você perde muitas vezes aquele acervo, aquele histórico, aquela marca, né? Às vezes são marcas aí de décadas, né? Que por uma razão ou outra, você sabe, o Brasil não é um país fácil. O ambiente nosso aqui... É hostil demais para empreendedor. É muito hostil, né? A gente vê isso. Faz tempo que a gente não tem assim, um fôlego, vamos dizer, né? Para quem tem empresa. Os que empreendem aí, de qualquer tamanho, que estão nos ouvindo agora, assistindo, eles sabem disso. Então, realmente aquela velha ditada, é matar um leão por dia, né? A questão tributária, muitas indefinições, né, Jota? A gente está no meio de uma reforma tributária agora, que cada 15 dias tem uma novidade. Inclusive, vamos fazer um evento agora em outubro com os contadores, né? Mais um evento, tá? São vários. Eu tive agora, recentemente, na OAB aqui de Sertãozinho, eles fizeram uma bela conferência aí, tratando do impacto da reforma tributária no agro, né? E aí você vai vendo que todos os setores, que a gente acaba bem horizontalizando a coisa, né? Bem transversal, com vários segmentos, todo mundo está meio que perdido. Então você tem alíquotas de impostos que ainda não estão definidas. Vários procedimentos, o que vai ter crédito, o que não vai ter, né? Crédito tributário, estou falando ao longo da operação. Tem exceções, por exemplo, você tem exceções que atingem lá a Zona Franca de Manaus, tem algumas exceções para o agro. Então, é uma reforma que, ao meu ver, e de muita gente especialista, em vez dela unificar, ela está picotando ainda mais. Então, eu sempre falo que se tem uma profissão de fazer louco, a profissão de contador, né, agora vai ser mais louco ainda, tá? É verdade. Porque é muito complicado, é uma transição difícil, ela está sendo feita com o carro andando, você trocando pneu com o carro andando, né? São 5, 6 anos para frente, já começou agora em janeiro, né? Algumas ações até para teste de sistema e tal. Mas a gente tem que estar atento. Então, você que empreende, que está nos assistindo agora, fique ligado, acompanhe as notícias, participe desses eventos, tá? Porque não adianta também o empresário, Jota, depois jogar a conta nas costas do contador, tá bom? Não. Ele tem que estar, sempre foi assim. Mas agora o empresário tem que estar ainda mais presente olhando o seu negócio. Ver de perto, porque vai mudar, inclusive, alguns conceitos de preço, tá? Então a gente tem que estar monitorando isso muito de perto, né? Outro desafio para se enfrentar, você imagina quem tem que planejar, Jota, que não sabe exatamente qual vai ser a carga horária nos próximos meses. Eu não vou, mas eu não vou aqui, vou só ratificar aquilo que você disse,
numa coisa que aconteceu lá atrás, quando o prefeito Zezinho era candidato à sua terceira reeleição. E aí, num dos debates que eu estava junto com ele, na Fertron, a Conceição falou uma coisa que eu achei super interessante. Não sei se, eu acho até que já se resolveu isso. Por exemplo, a Fertron, e você conhece bem a Fertron, empresa, foi prestar serviço lá em Dourados. Chegou lá, prestou serviço, beleza. A usina de Dourados reteve o ISS da prefeitura de Dourados e ela teve que pagar ISS de novo aqui. Hoje eu acho que essa situação melhorou um pouco. Ou seja, existe um emaranhado de situações de impostos que muitas vezes não dá para fazer muita coisa, porque se não paga aqui, fica inadimplente, se não paga lá, fica inadimplente. E aí? Ô Jota, esse caso aí do ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços, que aliás vai desaparecer, tá? O ISS, ao longo dessa reforma tributária, ele vai passar a ser tributado na mesma cesta que o ICMS. O ICM é um imposto estadual e o ISS é um imposto municipal, tá? Isso tudo vai virar IBS. Então nós vamos ter dois grandes grupos aí de tributos. O CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai abraçar os impostos federais, PIS, COFINS, IPI e tal. E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, vai englobar ICM e ISS. A má notícia disso é que nós vamos perder o controle. Então, hoje o ISS gerado em Sertãozinho é administrado aqui pela nossa prefeitura, não mais. Isso vai para um comitê central, lá em Brasília, que, ainda com regras muito obscuras, vai retornar esse dinheiro para os estados e municípios, junto com o ICM, tá? Isso me preocupa muito porque, hoje, na legislação atual, de todo o imposto federal que São Paulo gera, IPI, PIS, COFINS, isso vai para Brasília já, tá? Para depois ser redistribuído para os estados e municípios. E São Paulo, você sabe, hoje é o carro-chefe da nação. 34%, 35% do PIB do Brasil. Para cada 100 que a gente manda para Brasília, volta em média 12, 13 para o estado. Então vou repetir, para cada 100 que a gente manda, volta 12, 13% para o estado. E nós temos estados no Brasil, principalmente na região norte e nordeste. Da última vez que eu fiz esse levantamento, tínhamos 9 estados, Jota, que recebiam mais do que enviavam para Brasília. Então esse tipo de distorção preocupa muito. E esse caso que você citou aí, dessa duplicidade, é uma falha da lei que hoje regulamenta o ISS, que é a Lei 116/2003. Então é uma lei que tem 20 e tantos anos aí, e ela é uma lei federal, mas ela estabelece as regras, né, do ISS nos municípios, tá? Então, ela tem uma redação ruim. Ela facilita o cara que quer zoar, vamos dizer assim, tá? Para mim é muito claro, o imposto é devido no local da prestação de serviço, independente de denominação, se é filial, é isso que está na lei. Mas algumas prefeituras interpretam dessa forma, né? Então, na minha visão, esse imposto que ela pagou lá, se o serviço foi prestado lá, é lá que é devido. Ok, mas aí a prefeitura daqui cobrou. Cobrou errado. Tá? Desculpa, né? Não, mas eu sim. estou falando à luz da legislação. E eu passei por isso também, tá? Várias vezes. Não foi você como empresário. Como empresário, tá? Então, são ajustes que têm que ser feitos, Jota. Eu conversei isso muito, inclusive, uns 10 anos atrás, com o TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Para minha surpresa, o desembargador com quem eu conversei, num evento aqui em Sertãozinho, você vê, não tinha nada a ver com prefeitura, né? Ele falou, Paulo, ninguém nunca trouxe essa demanda para nós. Eu falei, não, então tá aí, posta a demanda, né? Para adequar a redação da lei, sabe? Sim. Para evitar essa duplicidade, porque dependendo de onde você está pagando, Jota, o ISS ele chega a 5%, tá? Então, a alíquota hoje atual, que vai mudar, não se sabe para quanto, ela pode oscilar de 2% a 5%. O teto é 5%. A maioria dos municípios aos quais eu presto serviço cobram 5%, se o serviço for feito lá. O mesmo serviço feito aqui em Sertãozinho vem para 2%, 3%. Então, foi feito um trabalho muito tempo atrás de otimizar esse custo, né? O ISS em Sertãozinho ele é competitivo. E às vezes esses 2% de diferença definem uma venda ou não. Porque as margens são muito estreitas, tá? Mas é um problema ainda recorrente.
E ainda hoje as empresas estão sujeitas a isso, e a solução é você judicializar. Mas você vai judicializar, você acaba caçando uma confusão com o seu cliente e ninguém quer isso. Então muita gente acaba pagando em duplicidade. Essa que é a verdade. E acaba colocando isso no custo. Isso, não. E tem que colocar no custo. Você sabe o que acontece? Infelizmente, não. O certo seria. Mas o mercado anda tão comprimido que você não está conseguindo mais passar custo para o preço final. O que você tem que fazer é o seguinte, é espremer a sua margem, tentar melhorar ainda mais vamos dizer, a agilidade do teu negócio, porque o mercado não tem mais condições de pagar muito mais, não. Você tem uma ideia, preços de engenharia em Sertãozinho estão congelados há 10 anos. Né? As mesmas propostas que as empresas faziam lá 10 anos atrás é o mesmo preço hoje. Quer dizer, você pega só de correção de mão de obra nesse período em 10 anos, nós estamos falando brincando em 40%. Porque sempre você tem 4%, 5% todo ano de correção, né? Aí você aplica uma sobre a outra, eu estou falando 40%, 50%. E não tem como você, infelizmente, fazer esse repasse para o mercado, tá? Para você ver como é que a situação é grave e séria, hoje, quando você vai prestar um serviço de engenharia no exterior, que é em dólar, né? O padrão, vamos dizer, o preço que você consegue vender o seu serviço é muito maior do que o preço que você vende no mercado interno do Brasil. E não estou me referindo só àqueles setores que a gente atua aí com mais intensidade, que é o caso de açúcar e álcool, essa coisa toda. Até na maioria dos setores é isso que tem acontecido, né? Então, a indústria hoje, ela não tem mais muita margem para ela poder fazer isso, tá? Na questão do ISS em duplicidade, vem mudando os entendimentos dos municípios, tá? Isso está mais pacificado, Jota. É menos frequente acontecer esse tipo de tributação aí dupla, tá? E aqui em Sertãozinho, não tem acontecido, tá? Já tem um bom tempo, né? Salvo algum caso muito especial que eu desconheço, tá? Mas na nossa área, por exemplo, aí não tenho visto mais não. Mas no passado isso era verdade, tá? Entendo. Mas assim, há um ajuste na questão também legal, porque a legislação mudou bastante. Isso que você vem tentando explicar. Para você ter uma ideia, tem um instituto que eu respeito muito, que está sediado em Curitiba, que é o IBPT, Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias. Toda vez que a gente compra um produto qualquer, tem um cupomzinho fiscal, né? Então vem escrito lá o valor da mercadoria e está lá escrito, a gente que não presta atenção, está escrito valor aproximado dos impostos. Sim. A coisa já começa tão errada no Brasil que não se consegue mais calcular o valor exato do imposto. Então está lá, valor aproximado dos impostos. Esse instituto, ele fez um estudo uns 3, 4 anos atrás, e ele pegou desde a promulgação da nossa Constituição atual, que é de 1988, né? Então daqui 2 anos ela vai fazer 40 anos. Que já é uma coxa de retalhos enorme, tá? Mas tudo bem, vamos lá. A Constituição nossa é tão confusa que 30% dela não está regulamentada ainda. Porque você bota um artigo na Constituição e muitos estão lá. Você puxar a legislação para regulamentar. E não está feito. Ok. Quase 40 anos. E aí, para o nosso choque, eles fizeram um levantamento da Constituição até 2, 3 anos atrás, Jota, de questão de normativas tributárias pegando municipais, estaduais e federais. Simplesmente foram 550 mil normas, juntando tudo, tributárias. Meu Deus. Tá? Quando a gente conta esse número para o empresário americano, por exemplo, o cara acha que a gente está falando inglês errado. Eu convivi isso algumas ocasiões. E se eu falo a taxa de juros que nós praticamos no Brasil, 400% no cartão de crédito, eu falo, não, você está falando errado. Já tive cadê para escrever. O cara entendeu, não estou falando inglês errado. Está aqui, esse é o número. Então você imagina esse cipoal. Aí você pega hoje, cada estado do Brasil legisla sobre o seu ICM, tá? Então existem diferenças de alíquotas. Por exemplo, tem produtos que aqui em São Paulo é 18%. Lá em Goiás é 7%, no Nordeste 7%, tá? Isso aconteceu anos atrás, quando aquelas regiões não eram competitivas, né? Não era essa pujança que é hoje, para facilitar a vida do consumidor lá. Então eu fabricava um troço aqui, vamos supor, fabricar um celular. 18% para vender no estado de São Paulo, que tinha um poder aquisitivo maior. Tá bom, o mesmo produto eu pagava 7% lá
para poder baratear para aquele consumidor. Bom, o tempo foi passando, esses estados foram crescendo, e aí criaram umas tretas aí, eles passaram a cobrar, acredite se quiser, a diferença do imposto. É chamada substituição tributária? Não, essa é outra forma de calcular o ICM. É muita coisa, né, Jota? Então isso aí é o DIFAL, é diferencial de alíquota, tá? Então vamos imaginar que eu vou fazer uma venda num sistema de automação industrial. No interno ele é 12%, lá em Goiás é 7%. O que Goiás começou a fazer uns anos atrás? Cobrar os 5% de diferença. E aí você tinha e tem ainda, né? Você paga aqui na fonte, o governo de lá emite um boletozinho para você, uma guia de recolhimento, né? Você paga aquilo para você poder despachar a sua mercadoria. Chega lá no ponto de entrada no estado, na divisa, eles veem se aquele imposto está pago. Se não tiver, não entra. Se o meu cliente vai me pagar ou não, o problema é meu. Só. O governo já recebeu dele, tá? E aí o que acontece? Essa regra vale para Goiás, talvez não valha para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso ou para algum estado do Nordeste. Por que isso acontece? Porque, com frequência, eles têm um conselho, que é o Conselho de Secretarias de Fazenda no Brasil, com Cefaz. E eles se reúnem periodicamente, eu falo que é a turma que se reúne para fazer maldade, sabe? Aí eles fazem um acordo, né, entre um estado A e B, que não vale para o C, não vale para o D. E você, muitas vezes, está emitindo uma nota fiscal, achando que você está fazendo tudo certo, mas não está. Porque tem um acordozinho lá entre São Paulo e aquele determinado estado, que não é uma regra do dia a dia, entendeu, Jota? Então, até esse cuidado, o empresário, o contabilista, etc., tem que ter. Vou trabalhar com um estado diferente, que eu não estou acostumado, tem que ir lá no negócio que chama RICMS, que é o Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo. E aí é uma dificuldade para você achar, Jota, porque não é aquele negócio, acordos com Goiás, não tem isso lá, com clareza. Aí você tem que entrar, ver, investigar. E às vezes o acordo que você faz lá com outro estado vale para determinadas mercadorias, mas não para outras, sabe? Então, é isso, quer dizer, o Brasil precisava de fato de uma reforma tributária, do jeito que estava, não tem como, mas a nossa preocupação enquanto setor produtivo é se a gente já, assim, não está piorando o que já era ruim, tá? Que nem fala um amigo meu, despiora. Despiora, né, Wagner? Ô Galo, agora mudando completamente de assunto, Sertãozinho tem uma característica muito especial, que é de exportação. Você tem isso pela tua secretaria, você consegue acompanhar o tanto de material que é exportado por Sertãozinho? Sim, a gente acompanha. Olha, o Sertãozinho hoje, se você pegar de 10 anos para cá, a gente teve um volume bem considerável de exportações, né? Foram mais ou menos 7,5 bilhões de dólares. Em quanto tempo? Em 10 anos. Em 10 anos. Tá? Essa produção toda, ela foi escoada para mais de 130 países. Tá? Claro que tem um país lá que comprou 50 mil dólares, mas está na estatística. Tem aqueles que compraram 200, 300, 400 milhões. Dessa produção toda, hoje o grande comprador de Sertãozinho se chama a China. Né? Em 2000, agora no final de 25, e depois analisando o primeiro trimestre desse ano, 2026, a gente vê que a China está quase com 40% do destino das nossas exportações. 40%. 10 anos atrás eram 22%. Então a China praticamente dobrou a participação dela como compradora de produtos aqui de Sertãozinho, tá? Notadamente na área agrícola, carnes, soja, derivados, açúcar, tá? Máquinas e equipamentos, quase nada. Não, porque a China, na verdade, ela produz máquinas e equipamentos, né? A China quer vender para nós, não quer comprar da gente. Não é que a gente não exporte máquinas e equipamentos. Por exemplo, se você for fazer o top 10 aí, nós temos aí a partir da 5ª, 6ª posição equipamentos industriais, como caldeiras, turbinas, tá? Ainda o maior é o agro, tá bom? Do ano passado para cá, a principal pauta de exportação nossa foi carne in natura, carne, tá? Ou seja, o frigorífico aqui, o Barra Mansa. Tá? Depois vem aí derivados de soja, a própria soja processada, depois tem açúcar, né? Etanol pouco, tá?
Eu acho que isso tende a crescer ao longo dos próximos anos, né, em função de questões ambientais e tudo mais, né? Mas então, o Sertãozinho tem essa característica exportadora, sim. E agora, Jota, o que a gente está fazendo? Eu tive algumas reuniões, nós temos programas estaduais para fomento de exportação, tá? E temos programas federais. Então, a parte estadual fica lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Tem uma agência específica para isso, e a gente tem no governo federal a APEX, que é a Agência de Promoção de Exportações. Eu tive com o diretor da APEX em São Paulo, faz uns 4 meses mais ou menos, Silvio Torres, tá? Pessoa muito boa. E a gente está montando um esquema para voltar a ter capacitações para exportação aqui em Sertãozinho. Às vezes tem empresas que são pequenas, mas o cara tem um produto que é exportável e ele não sabe. Então nós estamos levantando tudo isso aí, é um trabalho bem aprofundado, que vai pegar item por item da nossa indústria principalmente, tá? Para ver como é que a gente pode começar a fomentar isso, tá bom? E tem uma característica interessante que é assim, eles procuram essas agências, eles procuram nichos lá no exterior. Porque o Brasil quer e precisa aumentar, diversificar. A gente não pode, por exemplo, ficar ao sabor de um Trump lá nos Estados Unidos, tá? Que agora vai aplicar novo tarifaço em cima da gente, né? O cara é louco, varrido, fazer o quê, né? Desculpa a franqueza. Então a gente tem que estar cada vez mais pulverizando os destinos da nossa exportação. Me preocupa um pouco o fato da China sozinha ocupar 40% da nossa pauta de exportação. Ideal... Porque de repente a China dá um corte, dá um break. É isso aí, deu uma dor de barriga. Por exemplo, nós estamos agora, o Brasil está atingindo a cota de exportação de carne para a China. Tá, é uma cota de 1 milhão e 100 e poucas mil toneladas ano, já estamos batendo isso. Junho foi um mês muito forte. Então o que acontece? Você pega a partir de julho, agosto, não exporta mais 1 quilo de carne para a China, a não ser que você pague a tarifa, porque o que muda? Acima da cota, a tarifa vai para 40%, de 10% para 40%. Aí a gente não consegue concorrer. Então tem que buscar outros mercados alternativos, inclusive o mercado interno brasileiro, tá? Que esse ano teve uma queda, tá? Então, você tem que buscar outros setores, outras áreas. É claro que isso é um esforço não só do empresário brasileiro, mas isso é um esforço de governo, de Estado, na verdade, de Estado federal, eu falo. Não é o governo A, B ou C, é o Estado brasileiro que, através da Apex, principalmente, tem que estar atento buscando essas novas oportunidades. Como é que faz isso? São missões empresariais, a participação de feiras de negócio, mostrar, vender melhor a nossa imagem, Jota. E o Brasil é muito competitivo, tá? Você vê esse acordo Mercosul. Por que não vai? Porque o agro europeu não deixa. Eles sabem que se deixar o Brasil entrar com a nossa pujança, fica difícil para eles, tá? Então tem ainda esse protecionismo, né, que eles fazem contra a nossa qualidade. Então, por isso que você tem que estar diversificando. Então esse programa que a gente está trabalhando, agora ele está numa, vamos dizer, deu uma esfriada por causa do período eleitoral, tá certo? Não se sabe quem vai ser governo, quem que não vai, tá? A gente tem os palpites, mas eu guardo aqui. Mas a gente já abriu toda essa conversa e estamos planejando, inclusive junto com o Estado, no caso, já um cronograma de treinamentos e capacitações que a gente pretende, né, começar logo após o período eleitoral, tá? Então é muito importante isso, essa questão da exportação, aliás, para qualquer lugar do mundo, né? Sim. Não é só para Sertãozinho, mas você vê, Sertãozinho tem essa pujança. É um volume bem significativo de exportações que a gente tem essa tradição de mandar, e você vê, para mais de 130 países, né? Bom, agora voltando à questão da exportação, não podemos deixar de falar sobre o FenaSucro 2026, que está chegando por aí. Então, tá aí, né, Jota? Menos de um mês para FenaSucro, nesse ano várias novidades, tá? A gente tem, segundo os dados da READ, que é a organizadora, junto com o SEISE, nós já temos inscritos profissionais de 80 países aproximadamente, tá? O ano passado, foi mais ou menos uns 45 países que estiveram presentes. Porque às vezes os caras se inscrevem e não vêm, né? Por alguma razão isso acontece aqui dentro do Brasil mesmo, né? Mas vamos supor que repita uns 50 países, é muita coisa, tá? Então, esse pessoal vem, tem um bom contato com as nossas empresas, né? Quando eu falo as nossas empresas, eu falo as empresas brasileiras, tá? Não só de Sertãozinho, você sabe que o grosso
de quem expõe aqui na FenaSucro não é de Sertãozinho, né? O Brasil inteiro está expondo, né? Muita gente reclama sobre isso, mas a questão envolve outras situações, né? Não é, vamos expor de Sertãozinho. Se você fizer uma exposição só de Sertãozinho, será que teria tanta gente do mundo inteiro aqui? Então, você tem que, assim, a gente tem que entender que a FenaSucro, ela extrapolou nossas fronteiras, Jota. Eu sei. Então, por isso que ela atrai empresas grandes, inclusive, né? Inclusive do exterior, tá? O nego vem expor para cá para tentar uma penetração no nosso mercado nacional, aqui o mercado interno, né? Então, a FenaSucro é essa pujança, né? Agora, de uns anos para cá, começou a ter a FenaBio, que é praticamente um seminário bem importante, com vários eventos, né? E agora, como é que é o nome? Eu confundo com o nome de leite, que é... Eu não vou falar que é Italac, mas é coisa latina. Atalac. Então, esse ano, o Atalac... O que é Atalac? Atalac é uma associação que, traduzindo aí, vem do espanhol, mas acaba batendo com o português, é a Associação de Técnicos Açucareiros da América Latina e Caribe. Tá? Então, o LAC aí é isso aí, é Latinoamérica e Caribe. Então, são aí 30, 40 países, né? E eles se reúnem, Jota, num congresso que é como Copa do Mundo. Ele é feito a cada 4 anos, tá? Então vai acontecer aqui. Isso. E é a primeira vez que isso vai acontecer no Brasil, tá? Parece do hemisfério sul, não é isso? Não. Não. Ou estou enganado? Não, acho que não, porque já teve aqui um pouco na América do Sul também, mas vamos lá. Primeira vez que acontece no Brasil, por incrível que pareça, né? Já que o Brasil hoje é de longe o maior exportador de açúcar do planeta. Mas enfim, vamos fazer isso agora. E, se eu não me engano, é a 11ª edição. Então seriam já 44, quase 45 anos que isso acontece, né, João? Ok. É um evento que, na verdade, está acontecendo em Ribeirão Preto, né? Bom que isso fique claro. Sim. Congresso, a coisa está lá, mas tem uma forte visitação na FenaSucro, inclusive programação feita junto com a organização da FenaSucro para eles visitarem algumas unidades produtivas aqui no entorno, usinas e tal. Umas plantas, né? Isso, tá? Para o cara ver e assim, eles vêm aprender como é que faz, tá? Ô Jota, eu encho a boca para falar mesmo, porque o Brasil é bom nesse troço de açúcar e álcool, tá? Não tem para ninguém. E o pessoal vem, conhece e tal. Então, isso tudo tem aquele impacto tanto de troca de tecnologia, tá certo? Na América Latina tem experiências interessantes, sim. Por exemplo, a Colômbia consegue ter safra de cana o ano inteiro, né? São questões climáticas que ajudam, tá bom? Mas são também questões de variedade de cana. Então, sempre você aprende com essa turma que vem para cá. Sempre. Eu acho que eles aprendem mais com nós do que nós com eles, mas a gente aprende com eles também. Sim. Então é uma coisa interessante, né? Que é um plus aí da FenaSucro desse ano, né? Então é o Congresso Atalac, tá certo? Essa FenaBio são mais de 100 horas de conteúdo esse ano. Quando eu chamo conteúdo, é palestras, exposições, debates e tal, mais de 100 horas ao longo dos 4 dias da feira, né? Ok. E Paulo, mas 100 horas em 4 dias vai dar mais hora do que tem o dia, porque acontece em eventos paralelos, tá? Entendeu? Entendo, então, somando tudo dá isso. E no final da feira, no último dia, vai ter inclusive um evento bem bacana, cara, discutindo inteligência artificial e outras tecnologias, né? Voltado para o pessoal da área educacional. Então, junta ali FATEC, Instituto Federal, os alunos e tudo mais, né? Senai, sabe? Para discutir esses temas que, você sabe, são de grande relevância, né? E a feira está aí, cara, tá indo bem. Houve praticamente não, 100% das áreas foram vendidas, comercializadas, né? São mais de 500 marcas, né, que estão sendo expostas aí esse ano. Então é uma feira que, de novo, promete, é muito importante. É a data mesmo? 11 de agosto, 11, 12, 13 e 14, tá? De terça a sexta-feira. Abertura dia 11, né? Aí a abertura formal, oficial, Jota, eu não lembro se são às 14 ou às 16 horas do dia 11, tá? Se eu não estou enganado, sempre às 14 horas. Sempre foi, mas... A não ser assim, que haja uma mudança. É uma diferença de abertura de portão para o público e do evento de abertura, o evento social, vamos dizer assim, então, o evento institucional, né? Então não é o mesmo horário. Até podemos ter presença de algum político importante? Não? Olha, Jota, está todo mundo convidado. O presidente. Está todo mundo convidado. Mas temos um problema, né? Que é o ano eleitoral. Isso. Então a legislação, a partir agora do dia 3 de julho, ela restringe muito a participação do pessoal, né?
E aí tem aquela dúvida, olha, tá bom, o cara, vamos pôr, o Tarcísio ou Lula, eles não podem fazer inauguração, mas pode ir numa feira ou não pode? A maioria, como está muito assim conturbada a coisa, para evitar o risco, para evitar a conversa, tal, evitam, né? Mas estão convidados. Agora, se não vem, vamos dizer, o Tarcísio, certamente vem o Jorge Lima, esse já confirmou, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Do Lula, se não vier Lula e Geraldo Alckmin, vem algum ministro, como teve o ano passado, o Márcio França teve aqui, né? Então a gente espera, assim, essa presença por duas razões. É importante para o setor poder levar algumas demandas, né, eventuais, e é importante para o próprio governante estar junto desse mercado, desse público, né? Que é um mercado importantíssimo, né? Gera muita receita, muito emprego, né? O setor gera mais de 1 milhão de empregos, né? Sim. Entre empregos diretos e indiretos, e no Brasil inteiro. Poucos setores são democráticos como o setor sucroenergético, tá? É bom que se diga isso. Gera emprego lá no Nordeste, Centro-Oeste, Paraná, Santa Catarina, aqui em São Paulo nem se fala, né? Então, o pessoal, eles procuram prestigiar, viu, Jota? Eu acho que isso é importante, né? Para a gente fazer essa interface. Esse ano tem a possibilidade de Sertãozinho ser oficialmente reconhecida como polo bioenergético do Estado, tá? A gente está com esse projeto posto na Alesp, que é a Assembleia Legislativa, tá bom? E, infelizmente, foram 2 semanas de votação que não trancaram a pauta lá. Questões políticas e tudo mais. Mas hoje nós estamos fazendo esse programa aqui na terça-feira, né? Hoje é dia 14. Está previsto para ser votado de novo. Tá? E a gente já sabe que tem a maioria, tá tranquilo. Estamos aqui numa expectativa danada. Eu já comi metade das minhas unhas, né? Esperando isso. E se sair, a gente vai fazer uma coisa bacana aí na abertura da feira, tal. Outra coisa importante, Jota, que a gente... Pois não. Você está à vontade aqui. A gente fez uma parceria. Você sabe que a Cássia esteve na China recentemente, né? E a Cássia, a gente fez um treinamento junto com ela para ela ir bem preparada para essa viagem. O que era a nossa expectativa? Buscar parcerias, inclusive de investimento, né? Dinheiro chinês, os caras estavam bombando lá. E ela passou lá e ela foi muito bem, sabe? Sim. E aí a gente está dando sequência agora, e aí um projeto que a gente bolou aí, e felizmente contamos com a unanimidade do apoio da Câmara Municipal, 100% dos vereadores foram favoráveis, a outorgar o título de cidadão sertanezino ao cônsul da China aqui em São Paulo. Por que isso? O chinês ele dá muito valor nessa questão de honrar as pessoas, valorizar e tal, né? E ele confirmou a presença. Então ele já está outorgado, o cônsul é um cidadão sertanezino agora, com esse título outorgado pela Câmara. Lembra do nome dele? Eu não, pai, esse nome chinês, você tá louco. Ô Pé, puxa aí para nós o nome chinês do cônsul do estado de São Paulo. O cônsul chinês do estado de São Paulo. O consulado de São Paulo, na verdade ele abrange todo o sudeste aqui, né? Tem 3 consulados, tem embaixada e 3 consulados. Um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro e outro em Recife, se não estiver enganado. O nosso, obviamente, o cara que é o relação nossa é São Paulo, né? E ele estará presente, tá certo? Uma pessoa muito competente. Tem ideia de quando? Na FenaSucro. Na FenaSucro. Na abertura da FenaSucro, tá? Ok. E para que isso? Para a gente estreitar as coisas, porque a gente tem muito a oferecer para a China em tecnologia, principalmente na questão de redução de emissão de carbono. Então nós estamos muito de olho num negócio que chama SAF, SAF, que é o combustível sustentável de aviação. Pra você ter uma ideia, Jota, em qualquer momento, como agora que nós estamos conversando, nesse momento tem algo em torno de 20 a 24 mil aviões voando ao redor do planeta agora, tá? Se é você que nos assiste for 2 horas da manhã, mesma coisa, porque em algum lugar do mundo é 2 horas da tarde, tá? Porque, por incrível que pareça, a Terra é redonda, não é plana, tá? Então, Jota, esse setor da aviação, sozinho, ele responde por 4 a 5% de todas as emissões de CO2 no planeta, que é um gás de efeito estufa. Então, existe um mandato entre eles de substituir o combustível atual, que é fóssil, no caso dos aviões comerciais é querosene de aviação, tá? Por esse combustível sustentável de aviação. E existe 4 ou 5 métodos para você produzir isso. Esse SAF. Guarda esse nome, pessoal, é SAF. E o mais viável, tecnicamente e economicamente falando, é a partir do etanol, tá?
De olho nisso, a Petrobras já vai colocar uma planta piloto a partir de janeiro em Paulinha, que ele tem uma grande distribuição lá. Então, uma plantinha piloto já é real, já está contratada, tá? Para produzir em caráter experimental o SAF. Na Bahia, já fecharam um investimento para a operação em 2028, a partir de oleáceas lá, né? De palma, etc. $1,5 bilhão de investimento para produzir SAF. Então a turma está acreditando, vai ter uma demanda, por isso que eu falo, vai faltar etanol. Né? A gente tem que chegar lá, e, enfim, ter um planejamento, mas e o chinês está de olho nisso. Então uma coisa que o empresário pergunta é o seguinte: olha, eu vou produzir SAF, eu terei disponibilidade de etanol? Nós queremos mostrar que tem, tá? E tentar buscar esse tipo de investimento, Jota. Não é para trazer nem para concorrer com a indústria nossa, nem nada. A gente quer a planta produtora. Quem vai fabricar a usina somos nós. Nossa indústria aqui. Sim, e quem vai produzir. Vai botar o dinheiro e vai fazer o produto final, chineses com uma parceria com empresas brasileiras, que esse mercado tende a crescer muito. O volume é muito grande, Jota. Essa demanda, você imagina, 24 mil aviões nesse momento voando, tá? A jato. O troço bebe demais. É simples. Você que tem dúvidas sobre esse número, tem um site chamado Flight Radar 24. Isso. Rapaz do céu, você coloca lá. Em tempo real. Em tempo real você verifica quantos aviões estão voando. Por exemplo, sob o solo dos Estados Unidos, você não vê os Estados Unidos. Tudo amarelinho, os aviões amarelinhos. Tudo amarelinho. É verdade. É sério isso. E aí você acompanha qual avião você quer acompanhar. É um negócio de louco, mas eu estou fazendo até propaganda do site. Eu acompanho minha filha, quando minha filha vai embora. Então, você consegue ver em tempo real, tá? Exatamente. Eu vejo na hora que ela tá pousando, aí eu mostro pra ela, falo, você acabou de pousar, ela assim. Ô Jota, inclusive tá lá na minha rede social, no meu Facebook, de uns 10 dias atrás, tem um link lá pro Flight Radar, tá? Que eu postei isso daí, eu acompanho bastante. É muito louco. É muito legal, né? É uma rede toda de sensores ao redor do mundo, é tecnologia, né? Tudo integrado, enfim, é isso. Ô Galo, e o etanol de milho? Ô Jota, o etanol de milho tá aí, é uma realidade irreversível, tá bom? É interessante. As plantas deverão ser mudadas aqui na nossa região? De cana para milho? Jota, isso é uma... Quando eu falo planta de indústria, da indústria. Sim. É uma pergunta de milhões de dólares, né? Porque é assim... tudo é muito novo, né? Então, por exemplo, qual vai ser o comportamento do preço do milho nos próximos anos? Vamos ver a experiência americana. Estados Unidos, 100% do etanol é produzido a partir de milho, 100%. Okay. Etanol, uísque, tomate é produzido whisky, do milho. O milho do milho também faz o uísque lá no Mississippi, lá. Que dó, né? Deixar de fazer uísque, fazer etanol, né? Para queimar no carro. Mas é assim, ó. 100% lá. Os Estados Unidos tem cana na região da Flórida e Louisiana, tá? Mas essa cana é toda destinada para açúcar. O nome do cônsul é senhor Yupeng. Yupeng, isso aí. Eu lembrava que eu não queria falar. É isso aí. Yupeng. Aí o Flight Radar. Tá aí é onde, pé? Aí tá perto de São Paulo aí, ó. Não, puxa lá nos Estados Unidos pra você ver. Vai jogando até volta lá. Cima. Exato. E aí, Jota, então, alguns anos atrás, como o milho começou a ser muito voltado para a produção de etanol lá, e você sabe que os Estados Unidos é o único país no mundo que produz mais etanol que o Brasil, em termos de volume, tá? Os Estados Unidos hoje está na fase de 50, 52 bilhões de litros ano, nós vamos bater talvez 40 esse ano, somando com o etanol de milho, tá bom. Para fazer todo esse etanol aí, eles precisaram direcionar bastante milho para as usinas. Isso provocou uma disparada de preço do milho, principalmente naquilo que eles chamam ali do cinturão do milho, que é no centro-oeste americano, tá? Que acabou encarecendo na época, não tinha o Trump com esse separatismo dele, mas acabou encarecendo o prato de comida no México. Porque o mexicano, ele come muito aquele taco, aqueles troços lá, né? E é a base de milho. Então isso deu uma carestia grande e começou a criar um risco alimentar, tá? O que o governo americano fez? Quando começou a subir muito o preço, as usinas começaram a perder a competitividade, tá?
E algumas chegaram, Jota, a ficar numa situação quase de pré-falência. Isso eu estou falando dos Estados Unidos da América, tá bom? Vou botar uns 15 anos atrás. Porque o tempo está passando tão rápido, mas é nessa casa aí. O que o governo americano fez? Isso, inclusive, eu conversei com agências lá dos Estados Unidos que regulam a questão de combustíveis, né? Eles fizeram um planejamento de médio e longo prazo e subsidiaram durante alguns anos as usinas, para elas continuarem produzindo etanol. Para quê? Você criasse um fôlego para aumentar o plantio de milho. Que você não faz essa safra de um ano para o outro. Você demora um tempo. Nenhuma safra. É isso aí. E aí, Jota, através dessa intervenção do governo, que foi providencial, eles equilibraram a oferta com a demanda. Então os preços voltaram a um patamar mais civilizado e estão lá produzindo. A gente não sabe esse tiro do Brasil. Eu lembro que tem uma usina aqui no Mato Grosso, foi a primeira produtora de etanol de milho no Brasil, se chama Usimate, tá? E eu conversando uma vez com o gerente industrial deles, lá, eu falei, cara, vocês não se preocupam com o preço do milho? Ele falou, a gente se preocupa tanto quando todo o nosso milharal é próprio, tá? Isso anos atrás. Então, é um mistério. Como é que vai ser o comportamento desse preço? Outra coisa, o etanol de milho, ele sozinho, se for para fazer só o etanol, e é bom destacar que o etanol de milho ele é absolutamente igual ao etanol de cana, tá? Produto final. Mas ele por si só com o etanol não sustenta a operação, que é uma operação mais cara do que a operação industrial, tá? Então, ele precisa ter subprodutos, o principal produto é um que se chama DDG, que é o que sobra do milho. Ele é muito rico em proteína e tal, isso então é destinado para alimentação de gado. Ração animal. Isso. Principalmente gados em confinamento, tá? Isso é um grande negócio, inclusive tem demanda para exportação e tal. Então é um mix de negócio, tá, Jota? E aí tem também a questão da usina Flex, que é aquela usina que produz tanto de cana quanto de milho, tá certo? E com esse objetivo de produzir praticamente o ano inteiro. Tá claro que você não consegue produzir o ano inteiro, você tem que ter parado de manutenção, né? Pelo menos uma vez por ano, para lá um prazozinho, mas diminui muito esse tempo de intervalo de 4, 5 meses entre uma safra e outra, quando você está só na cana. Então você imagina uma unidade, uma usina, cara, é uma operação caríssima, tá? Aí você imagina você ter uma situação aí, principalmente com mão de obra, né, que você tem o custo 12 meses do ano, mas você produz 8, 9 meses. Sim. Então esse gap, esse intervalo aí, uma das formas de preencher é através do etanol de milho. A única coisa que me preocupa neste momento é a gente casar a oferta de etanol, com esse etanol de milho que está entrando, com o consumo. Porque nós já vimos lá atrás, Jota, em 2006, 2007, chegamos a abrir 37 novas usinas no Brasil num ano. Só que faltou combinar com os russos. Então nós tivemos um excedente de etanol. Sim, tivemos até distribuição de etanol de graça aqui. Você lembra? Eu lembro disso. Nos anos subsequentes, né, devido à perda violenta do preço do etanol, devido ao excesso de oferta, um monte dessas usinas que, do jeito que entrou no mercado, saíram, né? Sim. E a gente ainda está, por incrível que pareça, tentando se recuperar daqueles anos, né? Então a preocupação é essa, escuta, o que nós estamos fazendo para melhorar o consumo? Né? E o consumo do etanol vem crescendo. De milho, o ano passado foram 8,5 bilhões de litros, esse ano está previsto 12. E tem hoje 7 usinas em construção e tem mais outras tantas licenciadas. Tá? Então eu acho que, assim, esse é um momento estratégico que a gente precisa avaliar. Escuta, vai ter consumo para isso tudo? Ah, não vai. O que tem que fazer para ter? Eu sinto falta, eu sou um crítico disso, adoro o setor, tá, Jota? Eu não tenho um pé de cana plantado, mas a gente está quantos anos? Sim, a gente depende disso, né? E eu sempre falo que o setor ele peca muito na questão da publicidade. Você que é um homem de propaganda e marketing, que campanha que você tem visto nos últimos anos para defender o etanol? Nenhuma. Eu estou chocado com uma matéria que eu escutei recentemente na Rádio CBN em Ribeirão. Os caras foram entrevistar usuários nos postos, tal. Eu fiquei espantado e chocado com a quantidade de pessoas entrevistadas que preferiam abastecer com gasolina. Mais caro. Em vez do etanol, tá? E o etanol é assim, além do fato de economicamente ele ser mais viável na maioria das situações, tá? E hoje aquela conta que se fazia dos 70% já deixou de existir porque a tecnologia avançou, né? Então, além disso,
ele tem a durabilidade do motor é maior, né? Você vai fazer uma troca de óleo de um carro a etanol de um carro a gasolina, você vê a diferença da cor do óleo, tá? E tem todo o impacto ambiental, geração de emprego. Jota, eu já tive a oportunidade de algumas vezes chegar de avião na Cidade do México, que ela é, assim, em termos de tamanho, ela é próxima a São Paulo, né, Grande São Paulo e tal. Você chega em São Paulo, o ar é limpo. Você chega na Cidade do México, é uma capa marrom de poluição. O que muda? O nosso etanol. Que além de ter o etanol nos carros flex, a maior disparada, a maior frota do mundo, você tem hoje, nós estamos com 30% de etanol adicionado à gasolina, espero que vá para 32%. Tem uns que são contra, mas eu sou a favor, tá? Então você diminui muito a emissão de gases poluentes, tá? Isso melhora lá na saúde pública, tá? Reduz internações por problemas respiratórios. Esse dado saiu na Nature, uma das maiores revistas científicas do mundo, essa semana, um estudo feito por brasileiros, tá? Mostrando o reflexo da queima de florestas, etc. e tal, nas internações por respiração, por problemas respiratórios, tá? Então, o estudo deles, Jota, em 10 anos, isso custou quase $1 bilhão para o Sistema Público de Saúde, para o SUS. Aí você imagina isso, esquece queimada, e vamos pensar no que a gente tirou de CO2, de particulados, de enxofre, o inferno, usando etanol. Verdade. Então você vai pensando como é que você, inclusive, alivia o sistema público de saúde, porque esse cara não está internado, outro tipo de doença vai ser atendido, né? E a gente tem uma dificuldade, Jota. Eu lembro, anos atrás, quando a gente fazia a abertura da FenaSucro, ela era feita lá no Teatro Municipal. Estive lá presente muitas vezes. Então, e uma das vezes eu era presidente do SEIS, que eu fui presidente 2 vezes lá, e a hora que eu fui falar, eu não esqueço, e muita gente lembra disso até hoje, teatro lotado, né, um monte de gente, 400 pessoas, mídia, tudo. Eu falei, pessoal, o negócio é o seguinte, isso 25 anos atrás, tá, Jota? Eu falei, olha, é muito bacana, mas nós aqui, nós somos árabes, falando bem de árabes para árabes, né? Então não adianta a gente ficar sentado lá dentro. Verdade. E um falando bem... Falar bem de mim é fácil. É isso. Tá? Então a gente tem que contar essas externalidades, levar para fora, ter mais mídia em cima disso, né, Jota? Campanhas, inclusive em redes sociais, né? Hoje tem muita penetração e é um custo-benefício. Se você souber fazer a gestão disso, é óbvio que o setor tem tudo para fazer isso, você consegue ter um alcance muito grande, tá? Para a gente mostrar para o nosso próprio público a importância disso. Não é fazer só essa continha. Você pega uma família comum, que tem carro, vai levar o filho na escola, vai para o trabalho e tal. Jota, o impacto no final do mês, mesmo quando o etanol está um pouquinho acima do limite, não chega a R$100. É uma sentada de boteco, tá? Então a gente tem que rever esse conceito aí e ver o que o pessoal chama de externalidades do setor, tá? É isso. Amigo Paulo, nós temos que encerrar o nosso programa hoje, infelizmente, 9h59. Obrigado pela presença, você sempre é bem-vindo, conhece o caminho. Obrigado por estar aqui. Jota, obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Deixa eu fazer uma pergunta. E o Rádio Amador? Pô, tá ativo, bastante. Pô, é uma coisa que quase ninguém sabe, mas é um dos profissionais da área de radioamadorismo que fala com o mundo inteiro. Pois é, cara. PU2STZ. Esse é meu indicativo de chamada. Eu botei Sertãozinho até no meu indicativo, tá vendo? PU2STZ, que é de Sertãozinho, tá? E é um hobby espetacular, né, Jota? Que eu aprendi muita coisa através do rádio, e é amador, né? Não tem nada de profissional, é um hobby, né, que a gente usa, mas é um negócio bastante interessante, tem muita tecnologia embarcada aí. Tá certo, então. Beleza? Paulo Galo falou aqui conosco, a gente volta amanhã. Amanhã vamos falar de futebol o tempo todo, porque hoje tem França e Espanha. Que jogo, hein? Que jogo. Eu sou Espanha, e você? E amanhã eu sou Inglaterra desde criança. Não é por nada não, mas eu tô achando que o time da França tá muito bem. Tá bem. Esses tem os atacantes ali que, pelo amor de Deus. Os 4 que chegaram, tem que tirar o chapéu, né? A própria Argentina, eu odeio falar isso, mas o Messi é um cara genial. Não, né? Falar o quê? Não, e outra. Garra! Lógico. Garra, muita garra.
Os Muita quatro, garra, Os muita quatro garra, que chegaram. muita Você vê, essa é um diferencial, né? Mas dá até arrepio, cara. Mas pena Verdade. que o horário não ajuda, né? Todo mundo trabalhando. Beleza, obrigado, um abraço, bom dia, gente.